Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira diferente aqui. Vou fazer uma coisa que eu não estou acostumado a fazer, que é gravar uma aula. Então, eu preparei aqui, eu montei uma série de slides, né, uma série de imagens, essa é a primeira, no qual eu pretendo falar um pouco sobre macroeconomia, sobre economia monetária, também chamado de moeda, tá? São todos sinônimos, macroeconomia, economia monetária e moeda. Bem, e a motivação principal para eu fazer esta aula vem de um fato muito peculiar que é o seguinte: de uns tempos para cá, na verdade de alguns anos para cá, principalmente por conta depois das jornadas de julho de 2013, onde se gestaram movimentos de direita como o MBL e outros, que vem resgatando uma ideologia que não é nova, tá? Uma ideologia, na verdade, bem antiga, acho que lá da década de 30 do século passado, mas que hoje em dia, devido a o hype, né, o resgatamento da política neoliberal, é uma coisa que vem sendo propagado muito fortemente, que são as ideologias ligadas ao neoliberalismo, como o anarcocapitalismo, né, libertarianismo. E o problema com essas correntes de pensamento liberais é que eles se baseiam numa interpretação muito equívoca e superficial a respeito da natureza do Estado e da tributação. Não é o objetivo dessa aula. Futuramente eu vou fazer um outro vídeo onde eu farei uma refutação mais técnica, mais científica e histórica ao anarcocapitalismo, tá? Eu ainda vou fazer isso. Mas para esse vídeo aqui, o objetivo principal vai ser demonstrar qual que é a função efetiva da tributação, qual a função que os tributos desempenham para a manutenção da economia capitalista no seu nível macroeconômico, tá? E falar como que isso é usado e como que o Banco Central ele consegue também estabelecer a taxa básica de juros e como que a tributação é usada como ferramenta macroeconômica também para o controle da taxa de juros e principalmente para a amortização da dívida pública. Porque basicamente a nossa economia capitalista moderna, ela é condicionada pela mecânica de dívida, tá, pessoal? Então, são as dívidas, a dívida pública é o que condiciona toda a economia capitalista no seu nível macroeconômico, mas isso vai ficar claro no decorrer da aula, tá? Então, primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, tá aqui então essa imagem, tá, do balanço do Banco Central, e o que é mais importante da gente entender aqui é o seguinte: olha, vocês estão vendo que existe uma divisão ali, você tem ativo de um lado e passivo do outro, em um sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade significa o quê? Que ativo é igual ao passivo e vice-versa. Em outras palavras, existe uma identidade contábil no balanço do Banco Central. E no balanço de qualquer banco, não só o Banco Central, o Banco Comercial também tem essa mesma estrutura, tá? Então existe um balanço patrimonial entre os agentes contábeis, ativo e passivo. E de forma ultra resumidamente, o Banco Central é o que, pessoal? O Banco Central ele é o banco dos bancos e o banco do governo, tá? De forma muito simplificada e resumida é isso. O Banco Central ele é o banco dos bancos e ele é o banco do governo. E começando então, vamos analisar quais são a composição que nós temos, por exemplo, aqui no lado do ativo. Nós temos os redescontos, que é a dívida dos bancos. A ideia dos redescontos, pessoal, é a seguinte: vamos imaginar um banco comercial, tá? Vamos imaginar que eu fui ao banco e fiz um empréstimo de R$ 1.000 com o banco, tá? Solicitei um crédito com o banco, tá? E o banco me concedeu esse crédito na forma de empréstimo, e aí ele creditou R$ 1.000 na minha conta. De onde vocês já acham, pessoal, que esse R$ 1.000 que apareceu na minha conta saiu?
Você acha que o banco ele possui um cofre onde ele tira o dinheiro desse cofre e joga para minha conta? Não, o banco não faz isso. Então, para que aquele R$ 1.000 tenha aparecido na minha conta, o banco ele literalmente criou essa moeda, ele criou esse R$ 1.000 na minha conta, né, através de uma operação meramente contábil. E essa moeda que o banco cria é a chamada moeda escritural, tá, pessoal? Moeda escritural bancária, não é a moeda emitida pelo Banco Central, que é o real. E de forma ultra simplificada, passivo é o que eu tenho e ativo é o que eu devo, tá? Então, quando o banco ele creditou um saldo de R$ 1.000 da minha conta, então lá no passivo do banco constou lá que eu tenho R$ 1.000 na minha conta. Só que por outro lado, se para que exista um passivo, é necessário que exista um ativo que o represente. E aí lá no ativo eu vou ter então um saldo de R$ 1.000 de dívida. Então lá no passivo eu vou ter lá saldo da conta do senhor Caio igual a R$ 1.000 e no ativo eu vou ter lá dívida do senhor Caio também de R$ 1.000. Note que o montante tanto do passivo quanto do ativo permanece igual. Por quê? Porque é uma identidade contábil. O ativo é igual ao passivo. Tá? E enquanto eu não quitar essa dívida, não liquidar essa dívida com o banco, vai continuar constando lá no seu ativo que eu tenho essa dívida de R$ 1.000 com o banco. Beleza, pessoal? Então, é basicamente a mesma ideia que está acontecendo aqui. O que acontece é que existe uma regra que os bancos comerciais devem obedecer, que é chamada regra do compulsório. A gente já vai comentar o que são as reservas bancárias, mas basicamente o que existe é o seguinte: existem as reservas voluntárias, que, como o nome diz, sugere, são aquelas reservas que os bancos podem optar por ter em suas contas, e existem também as reservas compulsórias, ou seja, aquelas reservas que os bancos obrigatoriamente por lei, devem ter, né, para que eles possam expandir crédito, por exemplo, né? Então, chega no final do dia, os bancos realizaram uma série de operações, tá? Então, pessoas solicitaram crédito, né? Fizeram depósito, usaram cheque especial, né? O banco, por sua vez, ele realizou empréstimos, ele comprou títulos, vendeu títulos, etc, etc. Chega no final do dia, que é o momento em que os bancos eles vão, entre aspas, fechar os seus caixas, né? Eles precisam obrigatoriamente, através de uma política fiscal, ter uma quantidade mínima de reservas compulsórias nos seus caixas. Se o banco não tiver essa quantidade mínima de reservas compulsórias que ele obrigatoriamente precisa ter para poder ficar em dia com o Banco Central e liquidar os tributos, porque veja bem, no dia a dia, o que a gente usa é moeda escritural bancária, tá, pessoal? E aí o que acontece? Quando a gente compra alguma coisa, ali já está embutido os impostos, tá? Porque aqui no Brasil, devido às nossas políticas monetárias, nós temos uma coisa chamada de imposto sobre consumo. Então, quando a gente compra uma mercadoria, um produto, já está o imposto lá embutido. E toda essa operação de liquidação de tributo é intermediada pelo sistema bancário, porque a gente não paga nossos tributos diretamente para o Banco Central, nós pagamos tributos para a Receita Federal. Porém, essa operação ela é intermediada pelo sistema bancário, porque o mercado opera através dos bancos, tá? Então, para que os bancos eles possam realizar o pagamento de tributos das pessoas, né, e estar em dia com o Banco Central para poder expandir crédito, eles necessitam ter uma reserva mínima de compulsória nos seus caixas, e de modo que, se eles não tiver, eles vão pedir emprestado com o Banco Central. Então, o Banco Central vai
criar moeda também, tá? Para poder creditar saldo na conta do banco e, por outro lado, lá no ativo do Banco Central, de acordo com o exemplo que eu citei, né, vai também entrar como uma dívida. E aí é por isso que você tem ali os redescontos, que são dívida dos bancos, que são dívidas que os bancos comerciais contraem do Banco Central por captarem reservas. E aí nós temos também moeda estrangeira, né? Eu coloquei aqui dólares, mas não apenas dólares, mas principalmente dólares, tá, pessoal? Que é a moeda de curso forçada para negociação, para importação e exportação no mercado internacional, tá? Então, para a balança comercial, o Banco Central precisa dispor de dólares no seu ativo. E nós temos também os títulos da dívida pública. E aqui cabe um comentário importante a respeito disso. Esses títulos, pessoal, são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Não é o Banco Central que emite título, tá? O título da dívida. Quem emite título da dívida pública é o Tesouro Nacional. E enquanto esses títulos eles estão, entre aspas, na carteira do Banco Central, eles estão em poder do Banco Central, eles não contam para a somatória da dívida pública, tá? Então, só entra para o cálculo da dívida pública quando esses títulos eles estão em poder do mercado, do setor privado. Mas enquanto eles estão aqui na carteira do Banco Central, direitinho, bonitinho, eles não vão entrar para o somatório da dívida pública, tá? Então, essa ressalva. E aí nós vamos então para o passivo. Aqui no passivo, note o seguinte, pessoal. Ele está dividido em duas partes. Então nós temos uma parte que constitui aquilo que é chamado de base monetária. Eu vou deixar uma imagem que eu não consegui separar essa imagem e colocar aqui nos slides, mas eu vou colocar ela como um comentário, tá, dessa publicação, que é uma imagem que mostra basicamente os agregados monetários, tá, e a hierarquia dos agregados monetários. E basicamente a gente vai ter que, constituindo a base monetária, as reservas bancárias, tá, que são a moeda escritural bancária, que é a moeda criada pelos bancos, e o papel moeda em poder do público, né? PMPP, que é a moeda emitida pelo Banco Central, que é o real, tá? Então, reservas bancárias constituem principalmente a moeda escritural bancária, a moeda criada pelos bancos e o papel moeda em poder do público, tá, pessoal? Note o seguinte: nós temos também o recurso não monetário, ou seja, que não constitui a base monetária. E nós temos, então, como um recurso não monetário, aquilo que nós vamos chamar abreviamente de CUT, que é a Conta Única do Tesouro Nacional. Então, qual que é a ideia? Todos os bancos comerciais, né, o Banco do Brasil, o Santander, né, o Inter, Nubank, etc, etc, para que eles possam operar legalmente no Brasil, eles precisam ter uma conta no Banco Central. Então, aqui em reservas bancárias, eu também poderia colocar da seguinte forma: conta do Banco A, mais conta do Banco B, conta do Banco C e assim por diante. E além das contas dos bancos comerciais, também o Tesouro Nacional possui uma conta no Banco Central. Tá? Por lei, tá? Devido às nossas políticas monetárias, o Tesouro Nacional ele não pode financiar diretamente o Banco Central. São duas instituições separadas, tá? São dois órgãos, duas instituições monetárias independentes, o Banco Central e o Tesouro Nacional. Porém, o Tesouro ele possui uma conta no Banco Central e essa conta que ele tem no Banco Central não constitui a base monetária, tá, pessoal? É um recurso não monetário. E as reservas bancárias são basicamente aquilo que vai constituir o mercado interbancário de reservas, que é o mercado onde o Banco Central intervém para manter a taxa básica de juros da economia, como está
escrito aí embaixo. Agora eu vou passar mais abaixo. E aqui a gente vai ver o seguinte, aqui a gente está vendo uma situação onde o governo está gastando, tá, pessoal? Quando há um déficit fiscal, o que significa um déficit? Significa que eu estou debitando da conta única do Tesouro. Por isso que é um déficit, né? Porque a conta única do Tesouro está tendo um déficit, né? Ela está sendo debitada. Quando há um déficit fiscal, ou seja, o gasto do governo, nós vamos ter, então, um aumento das reservas bancárias. Portanto, nós vamos ter um aumento de liquidez na economia. Note o seguinte, nesse momento aqui, quando o governo está gastando, ele está fazendo o quê, pessoal? Ele está fazendo impressão monetária. Ele está imprimindo dinheiro. Ele está imprimindo dinheiro e, através desse dinheiro impresso, ele vai usar, por exemplo, para pagar os servidores, para contratar empresas privadas através de licitação para a realização de obras públicas, de obras de infraestrutura, né? Essas pessoas, por sua vez, esses servidores, né, e essas empresas contratadas por licitação, no momento em que elas são pagas, essas pessoas e essas empresas, elas vão comprar novos serviços, mercadorias, né? Esses funcionários, por sua vez, eles vão comprar também mercadorias. Então, ou seja, há toda uma movimentação do mercado, das cadeias produtivas, quando o governo está gastando, né? E nesse momento aqui, pessoal, o Banco Central ele está expandindo a base monetária. Por quê? Porque ao debitar da CUT e fazer um aumento das reservas bancárias, o que nós temos é mais dinheiro em circulação. Na verdade, mais moeda, tá? Na verdade, dinheiro não é um bom termo. Na verdade, nós temos mais moeda em circulação. E por ter mais moeda em circulação, isso faz com que haja mais liquidez na economia, tá? E note o seguinte, para que o governo ele possa imprimir dinheiro, é necessário, na verdade se faz rigorosamente necessário, né, considerando aqui a identidade contábil, porque nós não estamos mexendo no lado do ativo. Note o seguinte, não há alteração no lado do ativo nesta operação, há apenas uma alteração na composição do passivo do Banco Central. Então, para manter a igualdade contábil, o montante total de reservas bancárias que foi creditada deve ser igual ao montante do saldo da conta única debitada. Então, ou seja, para manter a identidade contábil, o mesmo montante que eu estou debitando da CUT, eu estou creditando no sistema bancário, tá? Então, quando o governo gasta, é isso que acontece, tá, pessoal? Isso é o que acontece quando nós temos um déficit fiscal. Aqui nós temos a situação inversa, pessoal. Aqui nós temos a situação inversa. Aqui é quando há um superávit, né? Ou seja, quando há uma elevação no saldo da conta única do Tesouro e, portanto, menos moeda em circulação. Aqui é exatamente a mesma ideia, tá, pessoal? Do slide anterior. Só que aqui é o contrário. Nós temos novamente uma operação que está alterando apenas a composição do passivo do Banco Central. No lado do ativo não há alteração, e para manter, portanto, a identidade contábil entre os agentes ativo e passivo, no momento em que o Banco Central ele eleva o saldo da conta única, a gente já vai ver como isso acontece. Pode ser, por exemplo, através da tributação ou através da emissão de novos títulos da dívida pública que o mercado compra. Você tem a recomposição da conta única, mas a gente já vai falar sobre a recomposição da CUT logo adiante, tá? Mas basicamente é isso. Então, superávit tira moeda de circulação. E um outro detalhe, pessoal, só voltando,
voltando aqui o slide anterior, veja o seguinte, uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando há um déficit fiscal, ou seja, quando o governo está gastando, necessariamente há um superávit privado, tá? Por quê? Por causa daquilo que eu havia explicado. Quando o governo ele gasta, ou seja, quando ele paga servidores, quando ele contrata empresas por licitação, há uma movimentação de todo o conjunto da economia, uma vez com que os funcionários, né, e os servidores, eles vão usar o dinheiro que eles ganharam, né, que eles foram pagos, para movimentar o mercado. Então, quando você, considerando uma economia fechada, superávit, déficit fiscal provoca superávit privado, tá, pessoal? E aqui é o contrário, aqui quando nós temos superávit privado, o que a gente tem é um déficit fiscal. Um déficit fiscal, por quê? Porque há menos moeda em circulação. Agora, pessoal, nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Vamos fazer um pequeno exercício para a gente entender na prática como que funcionam a política monetária, como que o Banco Central ele faz para estabelecer a taxa básica de juros, o que, que são as operações compromissadas, tá? E para isso, nós vamos tomar uma situação hipotética, tá? Então, imaginemos uma situação de gasto extraordinário, sei lá, aconteceu alguma catástrofe natural, né, uma situação de pandemia, alguma coisa em que o Estado precise gastar de forma extraordinária, tá? É um gasto extraordinário, um gasto de, sei lá, 2 trilhões de reais. E o Banco Central, ele deseja trabalhar com a meta Selic de 4%. Lembrando que a meta Selic ela é decidida através do Comitê de Política Monetária, tá? Então, é decidido através de um comitê que depende de uma política macroeconômica daquilo que o Banco Central entende enquanto estratégia de crescimento da economia e de desenvolvimento nacional. Então, dependendo da situação, ele pode achar que a taxa de juros tem que ser praticada no mercado interbancário de reservas a determinado valor, e isso depende da conjuntura da situação econômica, tá? Veremos como o Banco Central mantém a taxa básica de juros na meta Selic e a recomposição da conta única do Tesouro. Então vamos lá. Então nós temos uma situação de gasto extraordinário. O que, que nós temos aqui é um déficit, tá, pessoal? Nós temos um déficit fiscal que está levando a um superávit privado, tá? Então, devido a esse gasto extraordinário, então foi debitado um valor, por exemplo, astronômico da CUT. E por outro lado, se o Banco Central, se o Estado, ele fez a emissão monetária, impressão monetária para poder suprir, cobrir esse gasto extraordinário que o governo teve, note o seguinte: há uma elevação das reservas bancárias, que constitui a base monetária, portanto, aqui está havendo a expansão da base monetária, e com a expansão da base monetária, a taxa de juros ela pode tender a zero, e tendendo a zero, ela vai ser abaixada daqueles 4% que o Banco Central quer que ela seja praticada. E aí, o que, que vai acontecer? O Banco Central ele vai precisar dispor de ferramentas macroeconômicas para controlar a taxa básica de juros. O que é a taxa básica de juros, pessoal? De uma forma simplificada e a grosso modo dizendo, os juros ele é o preço da moeda. E ele é determinado tão somente pela lei de oferta e demanda. Porque porque nós estamos falando de uma operação no mercado de reservas, né? Então, o mercado interbancário de reservas, assim como qualquer mercado na economia capitalista, é regido pela lei de oferta e demanda. Então, ou seja, se você diminui a oferta para a mesma quantidade de demanda,
você subiu o preço, né? Se você, para a mesma quantidade de demanda, expandiu a oferta, você diminuiu o preço, tá? Isso daí serve para qualquer mercadoria, tá? A lei de oferta e demanda. Então, se o governo ele fez um gasto extraordinário, então, ou seja, se ele injetou muita liquidez na economia, a taxa básica de juros pode ir a zero, tá, pessoal? E tendendo a zero, o que, que vai acontecer? Ela vai se afastar da meta. Por que, que a taxa de juros ela está tendendo a zero? Porque se eu estou expandindo a base monetária, se eu estou aumentando a liquidez da economia, significa que tenho mais moeda em circulação. E se tem mais moeda em circulação, essa moeda fica mais barata, tá? Então essa que é a ideia, essa que é a ideia da taxa de juros, tá? E aí o Banco Central vai precisar novamente colocar a taxa básica de juros dentro da meta Selic. E aqui, pessoal, aqui tem um detalhe, pessoal, que é o seguinte. Como que o Banco Central, então, ele realiza essa operação? Como que o Banco Central, ele vendo que precisa elevar a taxa básica de juros, porque a taxa básica de juros está diminuindo, está se afastando da meta, o que que ele faz? Ele vai pegar os seus títulos públicos são documentos contábeis de baixa liquidez e que não liquidam tributos, tá? E aí ele vai pegar esses títulos e vai vender esses títulos naquilo que é chamado de operação compromissada. O que, que são as operações compromissadas? Nada mais são do que operações de compra e venda de títulos públicos, tá? Naquilo que também é chamado taxa de overnight, porque esses títulos eles são indexados à taxa Selic, então eles rendem juros, tá? E essa indexação ela é de curto prazo, então é por isso que é chamado também de taxa de overnight, tá? Ou operações compromissadas. É a mesma coisa. Significa o quê? Significa que os títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional, não pelo Banco Central, tá? Refrisando novamente, ocorre uma operação de venda desses títulos. Então, esses títulos eles estão, entre aspas, saindo, né, da carteira do Banco Central e indo para a carteira do setor privado. Mas como é que o banco eles compram esses títulos? Ou as pessoas que operam através dos bancos? Porque pessoa física também pode comprar título público, ou pessoa jurídica. Só que esta operação de compra e venda de títulos, ela também é intermediada através do sistema bancário. Então, na prática, quem está comprando ou vendendo títulos é o banco, por mais que ele esteja intermediando esta operação para pessoa física ou jurídica, por exemplo. Mas é necessariamente o banco que realiza esta operação, é o banco quem compra e quem vende títulos públicos. Então, como é que que os bancos eles compram esses títulos com a liquidação das suas reservas? Só que aí tem um detalhe importante, pessoal, que veja bem, essa setinha para baixo significa o quê? Significa que os títulos estão saindo, né? Então, ou seja, se eu estou vendendo títulos, esses títulos estão saindo do ativo do Banco Central e se eu estou vendendo esses títulos para o mercado, como é que o mercado compra esses títulos? Com a liquidação das reservas. Então, eles vão pagar o Banco Central em reservas a compra desses títulos. E aqui tem um detalhe importante. Depois que esses títulos eles são vendidos e essa operação ela é realizada, para onde que vai esse dinheiro? Né? Ou melhor dizendo, essa moeda, né, que os bancos utilizaram para pagar o Banco Central? Para que conta que ela vai? Não vai para conta nenhuma, pessoal. Esse dinheiro não vai para conta nenhuma. Ele desaparece, ele literalmente desaparece, ele some. Por quê? Porque
existe uma identidade contábil no balanço do Banco Central. Então, o ativo tem que ser sempre igual ao passivo. Então, se o meu ativo está diminuindo, o passivo deve diminuir também na mesma proporção, né? Então, neste momento, o Banco Central ele vende títulos públicos para enxugar a liquidez e colocar a taxa de juros na meta Selic, aumentando o volume da dívida pública. Por quê? Volta àquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Quando os títulos públicos eles estão em poder do Banco Central, eles não constituem o somatório da dívida pública. Porém, quando eles saem do Banco Central, quando o Banco Central vende para o mercado esses títulos, agora eles contam para o cálculo da dívida pública. Então, o que aconteceu aqui? O Estado teve um gasto extraordinário, precisou debitar da CUT, e aí você teve um aumento gigantesco da base monetária e a taxa básica de juros abaixou e se afastou da meta. O Banco Central precisa novamente colocar a taxa básica de juros na meta Selic. Então ele precisa enxugar a liquidez, ele precisa diminuir o volume de reservas bancárias. Então ele o faz vendendo títulos públicos para o mercado. O mercado, operando através dos bancos, compra esses títulos com a liquidação dessas reservas. E ao comprar os títulos públicos, o montante, o saldo total que foi usado, né, para poder pagar esses títulos simplesmente desaparece. Então você tem novamente a identidade contábil preservada. Então diminui o ativo, diminui o passivo na mesma proporção. Só que veja o seguinte, pessoal, os títulos públicos, eles são documentos contábeis de baixa liquidez que não liquidam tributos, mas rendem juros, tá? E é por isso que os bancos compram os títulos públicos, porque eles rendem juros. E aqui vai um detalhe interessante também. Sempre que um banco vai comprar um título público, tá, pessoal? Em qualquer economia, os documentos mais confiáveis, mais seguros, são sempre os títulos da dívida pública que o Tesouro Nacional emite. Por quê? Porque imagina só, na situação em que você tem alta liquidez na economia. Então, se você tem muita moeda em circulação, o preço daquela moeda vai a zero, a taxa básica de juros vai a zero. E aí aquele dinheiro parado no banco é prejuízo. Por quê? Porque dinheiro parado não rende juros. Né, nessa situação que a gente está colocando aqui, que a taxa Selic ela está próxima de zero, por exemplo. Então, não é negócio, não é vantagem para o banco ficar com o dinheiro parado ali e esse dinheiro não render juros. Então, o que o banco faz? Ele pega um montante dessas reservas e troca por um título público, por um documento prescrito pelo Tesouro Nacional que ele sabe que vai render juros. Então, sempre que um título público vai ser vendido, tá, pessoal? Nunca que um título não vai ser vendido. Porque, que os bancos eles têm a garantia de que o Banco Central ele vai conseguir realizar o pagamento desses títulos. Por quê? Porque eles estão prescritos na moeda que o Banco Central emite, que é o real. Então, não tem como o Banco Central não conseguir pagar um título público. E outra, que eles são documentos contábeis que estão indexados à taxa Selic. Então, ou seja, eles rendem juros. Então, se a taxa básica de juros da economia vai a zero, você tem, então, os bancos eles passam a ter dinheiro parado nos seus caixas, dinheiro que não está rendendo juros. Para um banco ser prejuízo, então eles vão trocar essas reservas por um título público que rende juros. E aí, sempre que um título público vai ser vendido, tá, pessoal? Então, em qualquer economia, os documentos mais seguros são sempre os títulos da dívida pública, tá? Emitidos pelo Tesouro Nacional. E os documentos, os mais seguros dos seguros, os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, neste momento, o Banco Central vende títulos para enxugar a liquidez e colocar a taxa de juros da meta Selic, aumentando o volume da dívida pública. Os títulos são indexados à taxa Selic, como eu acabei de explicar. É por isso que o banco, inclusive, compra o título público, porque esse título vai render juros.
Porém, ele tem uma taxa de vencimento. E quando eles vencem? Quando eles vencem, aí observa o seguinte, pessoal. Quem emitiu o título da dívida pública foi o Tesouro Nacional, não foi o Banco Central. Então, na hora de pagar esse título, quem vai pagar esse título também é o Tesouro Nacional. Então, novamente, nós vamos ter aquela situação que nós comentamos no caso do déficit, né? Então, ou seja, você vai debitar o saldo da CUT para poder amortizar a dívida. O que, que significa amortização da dívida? A amortização da dívida significa pagar os juros da dívida pública, tá? Não é pagar a dívida em si. É os juros associados à dívida, né? Indexados à dívida. Então, quando ocorre o pagamento dos juros indexados aos títulos públicos, o que está acontecendo, na verdade, é a amortização da dívida. Então, para amortizar a dívida, né, e pagar os títulos, os juros associados a esses títulos, né, então você tem novamente aquela situação de déficit fiscal e superávit privado. Então, ou seja, é debitado da CUT um montante para poder amortizar os juros, né, da dívida. E aí, então, você tem diminuição da CUT, aumento das reservas bancárias, tá, pessoal? E veja o seguinte, pessoal, imaginando aqui uma situação, né, nessa situação que nós estamos tratando de gasto extraordinário e tudo, né, pode acontecer o seguinte, veja o seguinte, como que o Banco Central, ele então faz para poder recompor a conta única do Tesouro, né, porque se ele tem que fazer um gasto extraordinário, essa conta, a conta única do Tesouro, ela pode ficar magrinha, né, entre aspas falando. Só que isso não quer dizer nada, pessoal, porque na prática isso é só uma questão de fluxo, pois essa conta ela é recomposta. E como é que o Tesouro Nacional faz para recompor a conta única? Vamos supor que foi uma situação de gasto extraordinário, a tributação não conseguiu dar conta de recompor a conta única, e a gente precisa aumentar a conta única do Tesouro. Então, o que o Tesouro Nacional faz? Ele emite mais uma vez títulos da dívida pública. E aí tem um detalhe importante da gente comentar, pessoal. Por lei, devido às nossas políticas monetárias, o Tesouro Nacional ele não pode financiar o Banco Central, tá? Então, a Constituição Federal veda o Tesouro de financiar os títulos, o Banco Central. Porém, na prática ele financia, a gente já vai ver como que ele financia, tá? Mas por lei, os títulos eles não podem sair do Tesouro e ir direto para a carteira do Banco Central, tá? A Constituição Federal veda esse tipo de operação. Então, se o Tesouro ele não pode vender para o Banco Central, ele vai vender para quem? Ele vai vender para o mercado, que opera através do sistema bancário. Então é simples assim, tá, pessoal? O Tesouro Nacional, perdão, ele emite títulos da dívida pública, vende para os bancos compram esse título com a liquidação das suas reservas, e aí então você tem a elevação do saldo da conta única. Por quê? Porque, novamente, isso é uma identidade contábil. Se não está havendo alteração no lado do ativo, para que eu possa debitar em reservas bancárias, mantendo a identidade contábil, é preciso creditar o mesmo montante de saldo na conta única do Tesouro, tá? E assim o Tesouro Nacional ele então recompõe a sua conta única. E novamente o Tesouro ele emite dívida pública nesta operação, tá? Então nesta operação há o aumento do montante da dívida pública, tá? Então há um aumento do montante da dívida pública nesta operação. O Tesouro, a princípio, pode emitir títulos da dívida até o montante que for necessário
para recompor a conta única. Então é aquela situação, pessoal, se o Estado teve um gasto extraordinário de 1 trilhão de reais, por exemplo, o Tesouro Nacional ele pode ir emitindo títulos da dívida até o montante que for necessário, até que o volume desses títulos chegue aos 1 trilhão, por exemplo, que ele quer que seja recomposto na sua conta. Isso pode provocar uma escassez de moeda e fazer novamente a taxa de juros se afastar da meta. Neste momento, o Banco Central precisa atuar para expandir a base monetária. Ele o faz comprando títulos públicos e, com isso, diminui a taxa básica de juros e o volume da dívida pública, uma vez que esses títulos passam a compor a carteira do Banco Central e não entram novamente, né, por somatório da dívida. Então é isso que acontece, pessoal, tá? Então, quando o Banco Central ele quer diminuir a taxa básica de juros, o que ele faz nessa situação que a gente está supondo, numa situação em que o Tesouro Nacional precisa recompor a sua conta, e aí ele emite títulos até o montante que ele quer, e aí isso pode novamente provocar uma escassez, uma diminuição de moeda, de modo a fazer a taxa básica de juros se afastar da meta. Se a taxa básica de juros se afastou da meta, se ela subiu, é necessário baixar a taxa básica de juros. E como que o Banco Central faz para baixar a taxa básica de juros e colocá-la novamente dentro da meta Selic? Ele faz a operação inversa agora. Então, se antes ele comprou títulos públicos, se antes ele vendeu títulos públicos, agora ele vai comprar esses títulos. E como é que o Banco Central faz para comprar títulos públicos que estão em poder do setor privado? Ele vai lá e credita reservas bancárias, né? Ele credita saldo nas contas dos bancos. Novamente, para poder fazer com que esse saldo seja creditado, ele não precisa recorrer à CUT. Por quê? Porque aqui existe uma identidade contábil, de modo que se os títulos estão aumentando e o Banco Central está imprimindo dinheiro para poder realizar a compra desses títulos, tá? Então, nesse caso, é impressão monetária direta. Então, não está sendo debitado da CUT. Por quê? Porque existe uma identidade contábil, de modo que se o ativo está aumentando, então também há uma elevação do ativo na mesma proporção, uma vez com que o Banco Central está usando a emissão monetária para efetuar a compra desses títulos. E aí então você tem novamente o Banco Central colocando a taxa básica de juros dentro da meta e uma diminuição no volume do montante da dívida pública. Tá, pessoal? E com isso a gente encerra essa pequena aula de macroeconomia, e agora a gente vai recapitular tudo que a gente viu e aí a gente vai fazer um balanço geral. Então, com isso, nós vemos que as economias capitalistas modernas, elas são condicionadas pela mecânica de dívida. Porque se não for através das operações compromissadas, que são uma operação que o Banco Central realiza, como a gente viu, para comprar e vender esses títulos, para estabelecer a taxa básica de juros, só é possível que o Banco Central consiga realizar as operações compromissadas se houver na economia um montante de dívida pública. Por isso que a gente não pode demonizar a dívida, pessoal. Por isso que a gente não pode demonizar a dívida. Por quê? Porque a dívida pública, ela é uma ferramenta necessária para essa economia capitalista moderna, que é uma economia baseada em moeda fiduciária, né? Ou seja, é um processo de financiarização da economia no qual os títulos da dívida pública desempenham um papel fundamental para o estabelecimento da taxa básica de juros, né? De modo que as economias elas são condicionadas pela mecânica de dívida no seu nível macroeconômico. Ao emitir dívida, o Tesouro permite ao Banco Central expandir a base monetária
e lavar a economia com moeda. Então, pensa o seguinte, pessoal, pensa no processo embrionário, tá? No processo na gênese, tá? Da formação do Estado. Muito se fala, por exemplo, nos manuais de economia liberal, que o Estado, ele primeiro precisa gastar, arrecadar para depois gastar. Isso só é verdade, pessoal, a nível da federativo, tá? A nível de estados federativos, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Paraíba, né? Etc. De fato, o que os estados federativos gastam, parte dos seus gastos, eles primeiro precisam arrecadar, porque na prática eles também recebem um repasse da União. Mas considerando o Estado somente a nível de União, isso não faz sentido, tá, pessoal? Então, o Estado, ele primeiro precisa gastar para depois arrecadar. Porque, para pensar comigo, isso é uma coisa até óbvia, né? O Estado, ele tributa em real, né? Ele estabelece tributação real. Só que quem tem a soberania monetária sobre o real é o próprio Estado, é o Banco Central. Então, para que ele tributa, é necessário que haja já um volume de real circulando na economia. Aí sim o Banco Central ele pode tributar, porque existe já uma quantidade de real que está circulando na economia. Só que quem injetou essa quantidade de moeda na economia, quem colocou real na economia, é o próprio Banco Central. E como que ele fez isso? Ao emitir dívida e usar o déficit fiscal para expandir a base monetária, tá? Então, primeiro ele utiliza o déficit para lavar, entre aspas, a economia com a moeda, e aí depois que a economia está lavada, o Banco Central enxuga a liquidez com isso através dos tributos, tá? Então, ao movimentar cadeias produtivas, comprar serviços e mercadorias, o Estado está extraindo o excedente na forma de valor. Portanto, os tributos continuam tendo a função de condicionar o curso da moeda, pois, sem lastro físico, a moeda ela é lastreada no tributo, como moeda fiduciária. Como vimos, os tributos enxugam liquidez e ajudam a alcançar superávites para amortizar a dívida. Porém, antes de tributar, o Estado precisa emitir, por essa lógica que eu acabei de expor. Os gastos, portanto, precedem a receita fiscal. E aqui tem um detalhe super importante que veja o seguinte: muito se fala que os nossos tributos financiam a máquina pública, mas na verdade os tributos eles desempenham uma função macroeconômica que, além de condicionar o curso da moeda, porque só é possível haver mercado, só é possível haver toda a dinâmica da economia se ela estiver sendo condicionada através dos tributos. Porque é o Estado quem impõe a moeda a ser utilizada. E como é que o Estado impõe a moeda a ser utilizada? Lastreando no tributo. Tá? Então é por isso que não existem relações de comércio que não se estabeleçam sem o controle monetário do Estado, tá, pessoal? O sistema monetário, ele é estatal, tá? No vídeo futuro que eu vou fazer sobre a refutação do anarcocapitalismo, eu vou explicar isso com mais detalhes, tá? Utilizando, inclusive, abordagens históricas, tá? Para explicar, para justificar isso. Mas, basicamente, como os tributos, eles, como a gente viu, quando o Estado está tributando, ele está elevando o saldo da conta única. Por quê? Porque existe uma identidade contábil, de modo que, se eu estou diminuindo reservas bancárias, eu estou, na verdade, elevando o saldo da conta única, e o saldo da conta única é o que possibilita o governo, né, a realizar os seus fluxos de pagamento. Então, a tributação, ela contribui para um superávit da conta única. Então, esse superávit que os tributos arrecadaram é o que vai posteriormente ser usado da dívida pública, tá? Então, esse superávit que é o que vai contribuir, que vai ser usado para amortizar a dívida pública. Então, note o seguinte: os nossos tributos, na verdade, na realidade, estão financiando o sistema financeiro.
Por quê? Porque quem compra títulos públicos, que é o setor privado, é o que se beneficia depois com a amortização da dívida. E para amortizar a dívida, você precisa ter um superávit na conta única. E uma das formas de você alcançar superávit na conta única do Tesouro Nacional sem elevar o volume da dívida pública pré-existente é através da tributação. Por isso que se fala muito, como o arcabouço fiscal do Haddad, aprovado recentemente pelo ministro da Fazenda, em alcançar o superávit primário na economia. Por que ele quer alcançar um superávit primário na economia? Porque com o superávit primário, ele vai fazer aquilo que eu mostrei lá no começo do vídeo, né? Ou seja, ele vai diminuir as reservas bancárias e vai aumentar o saldo da conta única. Aumentando o saldo da conta única, ele vai poder ter margem para poder amortizar os juros da dívida. Porém, quem é que compra títulos públicos da dívida pública? É quem investe no mercado financeiro. É quem investe através das operações de open market. E quem ganha nos juros da dívida pública é simplesmente o sistema bancário e a classe de rentistas. São aquelas pessoas que investem nos títulos da dívida pública. Então, nós podemos dizer que os nossos tributos, eles estão financiando, sobretudo, o rentismo, a classe rentista. Não digo nem tanto os bancos, né? Porque essa questão dos bancos comprar títulos públicos e vender títulos constitui uma ferramenta macroeconômica, tanto é que a função efetiva da tributação, enquanto ferramenta de enxugamento de liquidez, é exatamente essa, é manter o sistema bancário estável, tá? Não é para financiar o Estado, porque na prática quem está se financiando mesmo, de fato, com isso, é quem opera através dos títulos, ou seja, se tratando de pessoas físicas, é principalmente aquelas pessoas que estão ligadas ao mercado financeiro. São essas pessoas que se enriquecem, né, às custas da tributação, vamos dizer assim, tá? Então, se fala muito em políticos, por exemplo, né, explorarem o povo através de alta carga tributária, né, e tirar do povo e viver na vida boa, mas, na verdade, quem faz isso é rigorosamente os grandes capitalistas, tá? É o mercado financeiro. Porque quando o Banco Central, o governo, vai realizar essa operação de pagamento de servidores, ele simplesmente faz impressão monetária. Então, ele também está debitando da conta única, tá? Só que ele, depois, essa conta única ela é recomposta. Então, isso não é um problema, porque o Estado ele pode pagar dívida aumentando o volume da dívida. E aí, de novo, o Banco Central ele pode, por exemplo, abaixar a taxa básica de juros para poder comprar os títulos públicos e diminuir novamente o montante da dívida. Então, nossos tributos eles não estão financiando o Estado. Os tributos servem apenas para manter o sistema bancário estável. E nós podemos dizer que eles estão financiando, de fato, aqueles que operam através do sistema bancário para ganhar nos juros da dívida. Que quando o governo vai amortizar a dívida, são essas pessoas que ganham. Quem? Novamente citando, o mercado financeiro, tá? Então, eu espero que com isso, pessoal, tenha ficado mais ou menos claro, tá? A função dos tributos, a função da taxa básica de juros, tá? A taxa básica de juros, ela serve principalmente para poder manter a proporção dívida-PIB, né? Manter, proporcionar o volume de riqueza com a quantidade de moeda em circulação, que é uma das formas também de se controlar efetivamente a inflação. Então, tudo faz parte do plano de metas de controle de inflação e taxa de juros, onde